gostaria de chamar a atenção também, aqui no que diz respeito à disciplina da proteção de dados, e mais especificamente o que está na lei, no que se chama de princípios da LGPD ou da Lei Geral de Proteção de Dados. E esses princípios estão no artigo 6º da lei. E já no artigo 6º é dito o seguinte: as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Então vejam, no caput do artigo 6º, que vai enunciar os princípios depois em 10 incisos, está presente a boa-fé. Isso é muito emblemático, né? Nós temos toda uma tradição no direito civil de apego à boa-fé, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos uma vasta tradição da publicação, né, de autores de direito civil, e menciono aqui o professor Clóvis Couto Silva, né, a professora Judite Martins Costa, que souberam muito bem nos ensinar os fundamentos da boa-fé. E muito se diz ao fazer o preenchimento, né, dessa cláusula geral da boa-fé, que a cláusula geral da boa-fé, a boa-fé em si, ela protege as expectativas razoáveis, né, das partes. Pois bem, aplicando-se essa ideia de expectativas razoáveis das partes, quando a gente fala em boa-fé no tratamento dos dados pessoais, nós estamos nos referindo à ideia de que, se nós somos titulares de dados, se contratamos um serviço, se compramos um produto, se temos alguma relação numa rede social, por exemplo, que aqueles que lidam com os nossos dados, que por algum momento, por alguma razão, precisam coletar e tratar os nossos dados, façam a utilização conforme as nossas expectativas, né? Então, conforme o que a gente esperaria para o que os dados seriam utilizados. Então, se eu vou fazer uma compra e, evidentemente, é necessário o meu endereço, o meu CPF, para que o vendedor envie a mercadoria, né, consiga processar o pagamento, eventualmente os dados do cartão de crédito, nós vamos esperar que esse vendedor também não vá fazer uma lista dos adquirentes das mercadorias e passar adiante vendendo esses dados. Então, afronta a justa expectativa, né, dessa pessoa que assim atue o vendedor. Então, a boa-fé é bem interessante, está aqui direto, né, no caput do artigo 6º. Mas eu queria chamar a atenção também, talvez, do mais importante princípio, que também vai estar atrelado à boa-fé, que é o princípio do artigo 6º, inciso 1, que é o princípio da finalidade. Então, esse é um princípio que já chamaram, o Danilo Doneda mesmo chamou, né, no livro dele da privacidade e da proteção de dados pessoais, em artigos também, do poderoso princípio da finalidade. Por quê? Porque a finalidade é o que pauta justamente o limite, né, do tratamento dos dados pessoais pelos controladores. O controlador é aquele que toma as decisões acerca dos nossos dados quando ele tem uma relação com a gente. Então, uma rede social, né, ou mesmo um site de comércio eletrônico, quando se relaciona conosco e coleta dados pessoais, ele é indicado pela Lei Geral de Proteção de Dados como controlador. E aí ele cabe tomar decisões sobre como vai tratar os dados pessoais, como é a rotina de trabalho dele para tratar os dados pessoais. Pois bem, esse inciso 1 do artigo 6º, me permitam ler aqui, diz que a finalidade significa a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. É mais ou menos o que antes eu referia, até no contexto da boa-fé, porque a boa-fé e a finalidade estão, de certa forma, ligados, né? Se eu tenho uma finalidade, enquanto fornecedor, que é processar dados para fins de vender mercadorias, eu tenho que me ater basicamente à finalidade para a qual eu coletei esses dados. Então, não faz sentido que eu, enquanto vendedor, por exemplo, de materiais esportivos, vá coletar os dados dos meus clientes para vender posteriormente os perfis, né, os dados em conjunto de vários clientes para uma outra empresa, mesmo que seja da mesma área, né, que acabe por trair a vinculação original e a finalidade precípua e específica da obtenção originária dos dados. Então, o princípio da finalidade, ele é o princípio
diria eu, central aqui no tratamento dos dados pessoais. Mas mais do que isso, nós temos que é um princípio hoje bastante importante, né? E que a gente poderia dizer assim, que é uma novidade tanto do regulamento europeu e para o Brasil acaba sendo quase tudo novidade, né? Aqui em matéria de proteção de dados. Até faço aqui um parênteses para dizer que não é que nós estamos iniciando agora com proteção de dados, porque nós tínhamos regras setoriais, né? O próprio direito do consumidor, em certa medida, já tratava de proteção de dados quando vai falar dos bancos de dados dos consumidores, né? E até em certa medida quando vai falar em responsabilidade pelo fato do serviço, né? Então ali eu posso enquadrar no fato do serviço algum dano que seja ocasionado por não tratar corretamente os dados e, por exemplo, haver uma falha de segurança. É evidente que hoje, mesmo não estando em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, nós vamos ter uma resposta do ordenamento jurídico para esses casos, que não são todos, nós temos inúmeros casos que não vão poder ser enquadrados, né, que envolvem uma problemática de proteção de dados que não vão poder ser enquadrados na responsabilidade pelo fato de serviço, mas enfim, é uma regra que existe de responsabilidade civil, da responsabilidade pelo fato de serviço e que pode, em muitos casos, resolver pelo menos as questões atinentes a danos causados aos consumidores quando houver vazamento de dados e prejuízos causados aos titulares de dados que sejam consumidores. Então, eu queria chamar a atenção justamente depois de fechar esse parênteses, do princípio, justamente do princípio do inciso 10 do artigo 6º da LGPD, que é o princípio da responsabilização e prestação de contas. Então, se pudéssemos falar de uma novidade que a Lei Geral de Proteção de Dados traz e que o próprio Regulamento Europeu de 2018 trouxe para o ambiente europeu, é uma maior ênfase, né, no que diz respeito à responsabilização e prestação de contas, o que se chama lá de accountability. Ou seja, e aqui eu chamaria atenção para uma palavra que é a demonstração. Ou seja, quem trata dados, ele precisa ter consciência e organização no que diz respeito a como trata os dados pessoais, né, daqueles que com esse fornecedor se relaciona, e demonstrar o que faz para que os dados sejam, de alguma maneira, protegidos, de que os dados sejam tratados da forma correta. Há um capítulo que nós não vamos ter tempo de tratar aqui, pelo menos nesse momento, uma sessão aqui na LGPD, que é a sessão relativa à segurança. Então, é preciso que se tome medidas para garantir a disponibilidade dos dados, é preciso que tome medidas para garantir o não vazamento dos dados. Se houver um incidente, que seja comunicada à autoridade de proteção de dados, acerca da qual nós também não falamos, mas que é um ponto bastante importante aqui, porque nós, com a vigência da lei, passaremos a ter a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a famosa ANPD, que ainda não existe, mas espera-se que venha a ser constituída no futuro breve. Então, resumindo essa questão, as coisas se colocam aqui em conjunto, mas na responsabilização e prestação de contas, os controladores, aqueles que tratam os dados pessoais, eles precisam adotar medidas, né, de maneira que eles garantam, tenham o maior esforço possível, no sentido de que os dados pessoais dos titulares dos dados com os quais eles se relacionam, que eles tenham a maior segurança possível, né? Que os procedimentos sejam adequados, transparentes, que os direitos dos usuários sejam garantidos. Tem uma outra seção aqui na LGPD que trata justamente dos direitos dos titulares de dados pessoais. Então, me permitam aqui, né, agora, literalmente, o que diz o inciso 10, que trata justamente desse princípio da responsabilização e prestação de contas. Então, é demonstração, vejam, essa palavra fundamental aqui, ó, demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas da proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia dessas medidas. Então, é preciso comprovar que cumpre o conjunto de regras aqui previsto na LGPD de maneira eficaz, né? Então, esse é um aspecto também bastante fundamental. Teriam outros aqui para falar, princípios como o princípio da necessidade, né? Quem trata dados tem que coletar no mínimo necessário
para fazer o que precisa fazer para chegar ao titular, né? Então, não faz nenhum sentido eu estar, enquanto fornecedor, fazendo um amplo questionário de perguntas e de informações que não prestam em nenhum momento para o serviço que eu vou prestar ou para o produto que eu vou vender. Então, a necessidade, né? No ambiente europeu se fala da minimização, ou seja, o mínimo possível dos dados eu vou coletar para atuar. Então, esses são pontos bastante importantes. Nós temos ainda, isso é bem importante de ser dito, nós temos a partir do artigo 7º da lei, o que se chama de bases legais para o tratamento de dados pessoais. E no artigo 7º, inciso 1, vem o mais clássico, né? A base legal mais clássica, que é o consentimento do titular dos dados pessoais, né? Então, o famoso consentimento, né? Ou seja, e vejam que é uma base legal que autoriza o controlador, né? Aquele que toma as decisões, né? Que são as pessoas jurídicas de direito público, privado, né? No exemplo de redes sociais, o site de comércio eletrônico, que autoriza esses entes, né? A coletar os dados e tratar os dados pessoais. Então, o consentimento é clássico, nós temos aqui regras, né, sobre o consentimento, né, de que o consentimento ele deve ser, como sempre se diz, né, o consentimento deve ser previsto, ele deve ser claro, específico, né, deve ter transparência com relação ao consentimento, expresso, etc. Mas o consentimento é apenas uma das formas que autorizam, né, uma das bases legais que autorizam os controladores a tratar dados pessoais. Também é possível se valer, por exemplo, de uma hipótese legal aqui prevista do inciso 4º, realização de estudos por órgãos de pesquisa, garantido sempre que possível a anonimização dos dados pessoais, né? Hoje, em tempos de Covid-19, é uma base legal. Muito embora nós tenhamos aqui a disciplina dos dados pessoais e as bases legais para o tratamento dos dados pessoais, e nós tenhamos também a base legal do tratamento dos dados pessoais sensíveis. Então, quando a gente fala hoje de pandemia, nós estamos falando de uma outra categoria de dados, que são os dados pessoais sensíveis, que são os dados que estão lá no início da lei, nos conceitos da lei, do inciso 2 do artigo 5º, né? Aquele dado sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, mas também o dado referente à saúde, né, das pessoas. Então, esse é um dado sensível, é um dado que, a princípio, só pode ser tratado com o consentimento do titular dos dados pessoais. Mas, evidentemente, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela prevê exceção para os dados pessoais sensíveis, né, por razões de saúde pública, que é o que justamente nós estamos vivendo no país. Sempre deixo claro, a Lei Geral de Proteção de Dados ainda não está em vigor, né? E nesse momento de pandemia, é evidente que vai vir à tona sempre o conflito entre a proteção da personalidade de um lado e a saúde pública de outro. E é evidente que nesse momento nós vamos ter que nos valer da ponderação mais razoável para coletar dados quando eles forem necessários para nos ajudar na pandemia, para os órgãos públicos e, se for o caso, até pelos agentes privados, mas sempre no limite da finalidade. Também esse momento não pode nos inaugurar uma espécie de fase onde se dispôs a todos uma carta branca para tratar dados de forma ilimitada. Não, é o momento que nós temos que nos focar também na estrita finalidade e limitação no tratamento dos dados pessoais. É preciso que haja uma base legal de tratamento dos dados pessoais. Eu não vou entrar aqui numa base legal que existe no artigo 7º, que é bastante polêmica, que é a base legal do interesse legítimo do controlador, né? Porque existe aqui uma porta de abertura para que determinados interesses legítimos do controlador o autorizem a tratar dados pessoais sem a necessidade da obtenção do consentimento. Bom, aqui também é necessário fazer um juízo de ponderação, e a lei trata disso, entre os interesses, esse interesse legítimo do controlador e os direitos, né? Os direitos e as liberdades da pessoa a quem os dados se relacionam. Bom,
Esse foi um apanhado um pouco mais geral que eu fiz aqui sobre a LGPD. Queria agradecer a oportunidade novamente e me colocar à disposição para, talvez num outro momento, abordar outros tantos aspectos que a nova legislação que deve entrar em vigor ou em agosto desse ano ou no início do ano que vem, está trazendo de novo para o Brasil. Um grande abraço a todos.